Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje começa mais uma série aqui no canal, por isso eu espero que vocês gostem e podem ficar até o final do vídeo porque no final eu vou revelar uma novidade aqui no canal. Aqui neste vídeo eu vou falar uma novidade que, para além de ter este vídeo ter a ver com um tema mais específico, esse tema deste vídeo também tem a ver com essa novidade, por isso eu espero que vocês gostem. E vamos passar ao vídeo. Bem, este vídeo é o primeiro episódio de uma nova série, que é a série Evolução na Escrita, como vocês já puderam ver aí no título. Este é o primeiro episódio dessa série que tem a ver com os primeiros textos que eu escrevi. Por isso eu espero que vocês tenham aqui um bom exemplo da minha experiência para aquelas pessoas que gostam de escrever. Por isso eu vou passar agora a falar Agora vamos falar a minha aventura pela escrita, como começou normalmente a escrita. Os primeiros textos que eu escrevi foram todos para trabalhos para a escola. Todos os trabalhos que precisavam tanto de pesquisa, textos que escrevia, por exemplo, na disciplina de português, seja de tema livre ou tema mais ou menos de texto de opinião, e principalmente aqueles textos que vinham no final dos testes de disciplina de português. E para esse tipo de textos da escola tinha vários tópicos que eu tinha que seguir, várias regras que tinha que fazer para ter o meu texto a ser produzido. Os exemplos disso, por exemplo, é o texto de opinião, o texto argumentativo. Tem tópicos que a gente tem que seguir e temos que desenvolver esses mesmos tópicos. Na altura que eu escrevi, eu não tinha muita vontade de os fazer, porque nessa altura ainda não tinha esse amor de escrever assim tão desenvolvido como tenho hoje em dia. Mas nessa altura da escola eu tinha um texto que era o meu favorito, que eu tinha eu gostava muito de escrever, que eram os textos de opinião. Eu adorava escrever porque não existia assim muitos tópicos para trabalhar. Porque nestes textos de opinião, apesar de eu ter um determinado tipo de estrutura que tinha de seguir, eu também não tinha, eu também tinha a possibilidade de ter a minha opinião, ou seja, isso ajudava-me muito. Para além de termos que seguir aquela estrutura de ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, eu tinha à vontade de conseguir de escrever a minha opinião e ninguém poder dizer assim muita coisa, porque a minha opinião estava a ser transmitida e eu transmitia essa mesma opinião com uma pesquisa ou com aquilo que eu sabia daquele tipo de determinado tópico que nos davam para a gente desenvolver. É basicamente um texto que ninguém pode me dizer que eu estou errada, porque houve pesquisa, houve um argumento ali no texto, e é isso que eu gosto mais neste tipo de textos de opinião. Outros textos que eu gostava muito de escrever na escola era quando a professora de português, por exemplo, nos pedia para escrever uma história, contar-nos uma história assim mais de fantasia imaginada por nós, e isso é tipo de texto que eu gosto muito de escrever. Então eu, sempre que havia a oportunidade de escrever esse tipo de texto, eu ficava muito animada e sabia que eu podia ter um desenvolvimento muito grande, e acho que foi estes pequenos tipos de texto, como o texto de opinião, o texto para contar uma história, que podem ter surgido a paixão mais tarde de escrever o texto, para além da leitura. Neste tipo de textos também temos a possibilidade de mudar um final de uma história, ou seja, nós temos uma frase e dizemos a continuação, ou então uma obra e dizer o que é que mudávamos, e acho que esse tipo texto também é muito bom porque também desenvolve um bocado a nossa própria imaginação. E mesmo que eu sentisse feliz, mesmo que esses textos tivessem um determinado número de palavras,
eu consegui desenvolver a minha criatividade e a minha imaginação muito nesse tipo de texto, e acho que isso é algo que eu aprendi a valorizar. Nestes textos mais livres, digamos assim, tinha que tomar muita atenção à minha forma de escrita, à minha ortografia e também tópicos que eu gostava que tivesse escrito nessa história tivessem todos lá, também tentando não ultrapassar o número de palavras. E neste tipo de textos mais de tema livre, de escrever a nossa própria história e tanto de textos de opinião, eu tinha que desenvolver muito. E era raro eu ter uma má nota neste tipo de trabalhos lá na escola. E para além disto eu não tinha muito desejo de pegar numa folha e de escrever aquilo que me apetecesse mesmo, nem que seja um conto ou uma história mesmo de livro. E simplesmente eu só aprendi isso com várias experiências, com vários textos que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Outros textos que eu escrevia era fora da escola, principalmente nos intervalos entre as aulas. Durante os intervalos na escola houve um ano que eu escrevia num caderno tudo o que se passava no meu dia-a-dia, um diário que andava comigo todos os dias. Eu escrevia tudo o que se passava durante o dia-a-dia que me pudesse deixar inquieta e que me pudesse incomodar muito, e eu até escrevia nas linhas desse caderno. Por nessa altura que eu escrevia na escola esse tipo de textos de opinião e de tema livre para uma disciplina que era português, eu não tinha muitos amigos e não tinha com quem desabafar, então eu escrevia tudo no caderno e sentia-me muito bem depois de escrever, porque acabava de desabafar, nem que seja comigo própria. E eu, só de passado alguns anos, é que eu percebi que este diário podia ser muito bem a forma de eu entender que eu sou a minha própria amiga e eu estou a escrever aquilo para mim, ou seja, estou a falar comigo própria e ter uma boa amizade comigo, e precisou de vários anos depois para eu conseguir perceber. Eu tenho que gostar de mim primeiro, ou seja, eu sou a minha primeira amiga e depois é que é os outros. Antes de ter um projeto maior, como por exemplo o desenvolvimento de um livro, não tinha muito que escrever do início ao fim. Apenas pegava numa determinada folha e escrevia aquilo que me apetecia, ou apenas aquilo, deixava fluir até que estivesse um texto, nem que seja numa folha de rascunho. E essa folha solta que eu tinha com várias frases que eu escrevia, eu guardava tudo num caderno. E depois, algum tempo depois, eu encontrava essas mesmas folhas com essas mesmas frases e eu acabava por desenvolver essas mesmas frases para um texto completo. Ou seja, eu pegava em frases aleatórias e fazia um texto construtivo. E acho que quem quiser escrever, isto é um bom exercício, que é pegar em frases aleatórias e desenvolver num texto. Quando tem essas frases, podem fazer a construção de todo o texto. Seja ele o texto de opinião é um texto totalmente mais desenvolvido, que não tenha uma opinião assim mais concreta, como por exemplo um conto, que pode construir uma boa história. É este tipo de texto que eu aprendi mais a amar a escrever, e foi através disso que eu comecei a criar vários textos. E em 2012 eu tive a ideia de criar um blog aqui na plataforma, que eu vou deixar o link aí em baixo. Claro que naquela altura eu não escrevia os textos que eu escrevo hoje. Houve uma mudança no blog em 2019 que eu senti necessidade de mudar e de mudar tanto de conteúdos no blog. Por isso, se quiserem ler os textos assim mais de tema livre, que é o que eu estou a trabalhar atualmente, eu vou deixar o link do blog na descrição para vocês irem lá ver. E a última coisa os últimos textos assim mais que eu tenho para vos partilhar, até ter concretamente a paixão pela escrita, foi quando no final do ano letivo 2011-2012, ou seja, mais ou menos por esta altura de junho, julho de 2012, eu comecei a trabalhar
no meu próprio blog, na plataforma Blogger, que faz uma das plataformas do Google. Eu nessa altura comecei a partilhar tudo aquilo que mais me interessava, ou seja, filmes, e nos filmes eu mostrava a ficha técnica, a sinopse, para as pessoas que quisessem saber mais sobre o filme, pelo menos tinha essa possibilidade de apanhar no meu blog. Por exemplo, eu cheguei a criar nessa altura um artigo sobre como organizar uma festa de aniversário e outras coisas que me interessavam na altura. Até que em fevereiro de 2019 o meu blog sofreu uma alteração, tanto em questões de visual, ou seja, de estrutura do blog, como também de conteúdo. Até janeiro de 2019 comecei a perceber, nos últimos meses antes de mudar, eu já não estava contente com aquilo que estava a partilhar no blog. Então decidi renovar o blog, seja tanto visualmente como também de questões de conteúdo, para aquilo que eu mais identificava naquela altura, ou seja, que dura até hoje. Ou seja, eu comecei a entender que tinha que mudar, pois já não me sentia feliz a fazer aquilo, ao dar informações como, por exemplo, a ficha técnica de um filme com a sinopse, ou então artigos que possam ajudar as outras pessoas em alguma coisa. Eu não me sentia feliz a fazer esse tipo de conteúdos. Eu nunca pensei que ao longo dessa partida no blog, essa transformação, eu pudesse gostar tanto, mas tanto de escrever um texto totalmente simples e sem muitos complementos, que eu sentisse necessidade de partilhar e que sentisse necessidade também de publicar uma imagem para complementar assim muito o texto, ou seja, era um trabalho totalmente simples. Percebi que comecei a gostar mais disso totalmente do conteúdo anterior do blog. Percebi que ao mudar os números de seguidores e de visualizações diminuiu muito, mas sei que isso não me vai fazer perder a esperança de partilhar os meus textos e fazer com que alguém aí desse lado pudesse identificar-se com algo que eu pudesse ter escrito numa linha, principalmente aquilo que eu posso estar a ultrapassar no momento. E agora eu vou-vos falar sobre a novidade que eu vos tenho para falar. E a novidade é que eu escrevi 2 contos que eu escrevi ao longo do tempo, ou seja, ao longo deste ano de 2021, e eu publiquei esses textos na Amazon para o Kindle. Ou seja, quem aí desse lado tiver um Kindle e quiser aprender a ler alguma coisa assim mais simples, mais abrangente, que não seja assim muito pesado, pode ir aqui aí embaixo na descrição que eu vou deixar os links. Ou seja, essa é a grande novidade. Como podem ver, encaixa-se perfeitamente neste tipo de tema que é a escrita. Ou seja, como eu vos falei agora um pouco sobre os textos, como é que eu comecei a minha escrita, ou seja, a minha aventura pela escrita, eu agora dou-vos 2 contos para quem quiser ler. É claro que quem não tem a possibilidade de ter um Kindle, assim fisicamente, tem a possibilidade de ter a aplicação. Este vídeo não é patrocinado para a Amazon nem pelo Kindle, mas eu gostei muito deste tipo de ideia de poder ser eu própria a vender as minhas próprias histórias. Então aqui em baixo vai ficar um link na descrição desses mesmos contos, que são 2. Um que é fora do comum e outro que é por trás do portão. São histórias assim parecidas uma com a outra, mas que têm as suas diferenças. Acho que partilhar isso com vocês e ter a possibilidade de partilhar assim num link, ou mesmo num Kindle, seja um Kindle físico ou simplesmente uma aplicação do Kindle instalada no vosso telemóvel, para mim acreditem que é gratificante. Bem, este é o vídeo, este é o primeiro episódio desta nova série que é a Evolução na Escrita, onde todos os episódios vai ser baseado na minha experiência. Ainda mais vocês tiveram uma novidade dos meus contos, por isso espero que vocês gostem dessas minhas histórias. Já sabem que se quiserem saber mais podem subscrever ao canal, deixarem o vosso like para aumentar a nossa família. Já sabem que têm aí as notificações para ativarem para receberem todos os vídeos. Por isso, obrigada por assistirem a mais um vídeo. Até ao próximo.